Olá, meu nome é Vinícius Ayala, sou coordenador do curso de Direito da Faminas BH e agora vamos responder algumas perguntas que nos foram direcionadas. Hoje em dia, com as operações como a Operação Lava Jato, com o combate à corrupção, as profissões jurídicas ficaram muito em destaque, principalmente a figura de advogados, promotores e juízes. Nunca deixou de ter essa procura, mas agora algumas pessoas passam a se identificar com essas profissões. E essas profissões demandam, inclusive, profissionais hoje em dia. E três fatores eu coloco como preponderantes para essa busca. Primeiro, a possibilidade de estabilidade, principalmente nos concursos públicos. A remuneração dos concursos públicos também é um fator atraente e a possibilidade do leque que se abre com o curso de direito, por exemplo, como a advocacia. Todas essas profissões, promotor, juiz e o advogado, necessitam do curso de direito de 5 anos, bacharel em direito, para que eu possa me gabaritar para poder desenvolver essas profissões. Então, remuneração, estabilidade e inclusive um pouco de status são o que esses profissionais procuram hoje em dia. Para os candidatos, para os estudantes ou candidatos que queiram fazer o curso de Direito, uma das possibilidades de profissão a ser escolhida é a de advogado. Contudo, o curso de Direito apenas te forma como bacharel em Direito. Simplesmente com esse curso você não tem autorização para advogar. Para isso é necessário que você faça o exame de ordem. O exame de ordem ele acontece mais ou menos 3 vezes por ano e ele é composto de 2 fases. Na primeira fase, o candidato deve realizar uma prova objetiva com 80 questões e ele deve acertar metade dessas questões, ou seja, 40 questões. Acertando essas 40, ele passa da primeira fase. Depois nós temos uma segunda fase. Na segunda fase, a prova ela é discursiva. Geralmente nós temos uma peça processual que você tem que fazer e questões abertas que o candidato tem que responder. Para essa segunda etapa, o candidato lá no início, quando ele vai fazer a inscrição, ele escolhe uma área do direito que ele vai fazer essas peças. Então eu posso escolher direito constitucional, direito penal, direito administrativo, direito empresarial, entre outros ramos do direito. Você faz essa escolha, passando da primeira etapa, você vai para essa segunda etapa e aí você vai fazer especificamente uma peça processual e as questões sobre essa temática. Só lembrando que uma modificação recente, caso você passe na primeira etapa e não consiga passar na segunda etapa, você ainda existe uma repescagem, ou seja, no concurso posterior você não precisa mais fazer a primeira etapa, você já pode ir para a segunda direto. Mas isso só acontece uma vez, ou seja, se o candidato não for aprovado na primeira, tentar novamente apenas a segunda e não for aprovado, ele na terceira vez terá que repetir tudo de novo e fazer a prova inicial objetiva com 80 questões. O exame de ordem ele é necessário apenas para aquelas pessoas que vão advogar. Para que você faça concurso público, aí depende do concurso público, porque nós temos concurso público de nível médio, que você não precisa nem fazer o curso de Direito. Temos alguns concursos superiores que exigem, um advogado-geral da União, que vai ser o advogado que vai defender a União, por exemplo, ele precisa ser um advogado com a carteira de ordem, ok? Agora, alguns outros concursos, como analistas, como promotor de justiça, como para juiz, por exemplo, eu não necessariamente preciso da carteira de ordem. Eu posso fazer diretamente esse concurso. Contudo, esses concursos, eles exigem um prazo de experiência. Você não pode sair diretamente da faculdade e fazer esse concurso. Você tem que ter um tempo de experiência. Por isso que muitas pessoas fazem o exame de ordem, começam a advogar para cumprir esse período e depois fazem esses concursos. E também uma dica que eu acho interessante é que para aqueles que queiram fazer concurso público, eu acho fundamental que eu não deixe de fazer a prova da ordem. Por quê? Porque se você
trabalha anos aí como promotor de justiça, depois é possível, após a aposentadoria, que você advogue. E você ter que fazer o exame de ordem depois de 30 anos de formado fica muito complicado. Inclusive o exame de ordem, ele tem uma das questões interessantes, é o seguinte: algumas profissões, alguns desses concursos públicos não permitem que você seja advogado. Por isso que o que muita gente faz, quem tem um perfil para concurso, ele faz o exame de ordem, ele recebe a aprovação, mas ele não faz o requerimento da carteirinha da ordem, porque aí ele não fica impedido de fazer um concurso público. E aí, quando ele aposenta, por exemplo, basta que ele vá à OAB e requeira o número da carteirinha sem precisar fazer a prova, porque ele já está aprovado depois que ele saiu da faculdade. Bom, aqui na Faminas, nossa intenção é trazer o máximo da prática jurídica para dentro da instituição. Por isso, através do nosso projeto pedagógico e através de um corpo docente composto de professores, mestres e doutores, nós tentamos, desde o primeiro minuto que a pessoa está dentro da faculdade, expor essa pessoa à teoria e prática. Por isso que nós temos, do primeiro ao sexto período, alguns trabalhos que nós fazemos semestralmente, trabalhos interdisciplinares, que faz com que o aluno comece a colocar em prática aqueles conhecimentos dentro de sala de aula, ok? E a partir do sétimo período nós temos um núcleo de prática jurídica, onde o aluno aí sim, e o nosso modelo é um modelo de imersão, de escritório modelo, onde o aluno desde o sétimo até o 10º vai fazer peças, vai participar de júris simulados e tudo que pode ter um viés prático. Para quê? Para que o aluno, antes de entrar no mercado, desenvolva habilidades que vão ser fundamentais para que ele exerça a profissão, quer como advogado, quer como promotor ou como juiz. Tudo isso a gente tenta trazer à prática para o núcleo de prática jurídica. Bom, hoje nós vivemos no mercado de trabalho e aí não é uma questão apenas jurídica, mas assim uma adaptação de mercado de trabalho. O que nós temos que desenvolver hoje, além da capacidade técnica desenvolvida durante a faculdade, através das práticas e da teoria, algumas habilidades que às vezes são muito importantes para o mercado, eu entendo ser fundamentais para o futuro. Por exemplo, o trabalho em equipe, né? A inteligência emocional. A maioria das pessoas hoje são contratadas pelos currículos, mas são demitidas pelo comportamento. Então nós precisamos de comportamento ético, precisamos de uma pessoa que saiba trabalhar em equipe, uma pessoa que saiba liderar. Não basta apenas a capacidade técnica, nós temos uma capacidade para negociar. Nós caminhamos no mundo jurídico para deixar de ser contencioso, de propor ações na justiça, para tentar buscar a negociação, por exemplo, através da mediação, da arbitragem, da conciliação. Então, entendo que um profissional jurídico, né, para o futuro, terá que ter essas habilidades, principalmente o caráter negociador e uma inteligência emocional de calma e saber lidar com o diferente.